Com vocês mais uma vez aqui, espero que estejam gostando do conteúdo, da forma como eu penso, da forma como eu vejo. Espero que esteja sendo útil. A ideia é pensar junto. Eu trago um pouco aqui nesse canal, para quem assistiu ao vídeo introdutório ao canal, temos aqui vários pássaros fazendo barulho. Espero que estejam gostando dessa ambientação. Digam quais fundos vocês gostam mais ou não, quais cenários também, tanto de livros ou jardim. A ideia desse canal é trazer um pouco para mais pessoas e de uma outra forma o que eu faço dentro da sala, a abordagem, o olhar que eu tenho para quem passa em consulta comigo, para quem é meu cliente, para as pessoas que eu acompanho. Estou me treinando a falar dessa forma agora que acho que fica mais legal. Então a ideia é fazer o que acontece dentro de uma sala de terapia de um outro jeito. São pílulas, são degustações, para refletir, para pensar, para ver as coisas de uma forma diferente, como um processo de psicoterapia. Ou, como diz o meu professor, para criar um espaço de subjetividade. Bom, a frase de hoje é de um livro que eu já citei antes, que é Compreendendo o Seu Filho de 4 anos, da Clínica Tavistock, a autora Lisa Miller, desse livro específico, cada faixa etária tem um autor diferente. A frase é a seguinte, eu vou ler para vocês. O processo pelo qual a criança transmite sua angústia a um adulto compreensivo e receptivo e é levada a sentir-se melhor é de extrema importância para o seu desenvolvimento emocional. Bom, essa frase tem um paralelo com outro livro que eu gosto muito, que eu já citei também. Eu fiz postagens desse livro, para quem não viu ainda, acompanhe no Instagram, no Facebook, está lá. Os vídeos dessas frases virão mais à frente. É o Porquê o Amor é Importante. E aí eu entro na história do desenvolvimento infantil. O nosso desenvolvimento, de nós humanos especificamente, se dá muito através do outro. E talvez seja por isso que Freud, o pai da psicanálise, fala tanto do outro, da projeção, da transferência, da contratransferência, e talvez, não por acaso, que o processo de psicoterapia se processe com um outro. Por quê? Porque a criança ela não tem condições de se autorregular sozinha. Ela precisa do outro para mediar a relação dela com ela mesma. Para quê? Para que se transforme num adulto saudável, num adulto pleno que consiga mediar a si próprio na sua relação consigo mesmo. Quando a criança não tem esse olhar, esse acolhimento, como foi falado aqui, vou até pegar esse pedaço de novo, né? O adulto compreensivo e receptivo, fazendo essa mediação, nomeando para a criança aquilo que está acontecendo, aquela criança se torna um adulto que tem dificuldade de entender o que acontece com ela mesma e continua precisando de um olhar externo, de um outro, para ter parâmetros sobre si. E aí vem a questão da projeção, da gente se relacionar com nós mesmos através do outro. Por que isso acontece na vida adulta? Porque é assim que nós nos desenvolvemos, nós humanos. Diferente de um animal na selva, eu costumo comparar muito com um cavalo que nasce pronto, já formado, pronto para sair galopando por aí, sair andando. O ser humano, ele nasce muito imaturo, muito despreparado. Ele não anda, ele não fala, ele não consegue controlar a urina e fezes, e ele precisa de alguém que faça isso. Isso são aspectos gritantes biológicos, mas é mais que isso. Uma criança, ela não sabe se aquele desconforto que ela está sentindo é dor, é fome, é frio, é sede, é xixi, é cocô, ela chora. E é tão básico, e esse exemplo deixa tão claro essa questão do adulto compreensivo, cabe ao pai ou à mãe interpretar aquele choro e saber se é fome, se é sono, se é calor, se é frio, se é fralda suja. Esse é o adulto compreensivo e receptivo, ele está receptivo àquela informação que a criança está passando e vai nomear para ela. Como que um adulto nomeia nesse primeiro momento, no primeiro mês de vida, e é desse momento que eu estou falando, a frase cita ao longo da vida, mas isso é mais claro, é mais óbvio. Por exemplo, se interpreta que a fome dá uma mamadeira, dá o peito, no caso, né, nesse momento da vida.
E a criança aprende a nomear e vai entendendo como ela funciona. Obviamente que pais que têm dificuldade de nomear, de dificuldade em ser compreensivos e receptivos, provavelmente foram crianças que também não tiveram isso dos pais deles. Afinal, ninguém dá o que não tem. Os pais dão tudo o que tem. A criança vai ter dificuldades em entender a si própria. E quando adulta vai pedir para que os outros nomeiem, e aí geram as várias dificuldades de relação com o mundo. Ou seja, esse acolhimento, essa borda, contorno que os pais dão, é essencial para o desenvolvimento emocional do indivíduo, para a conformação cerebral, no fim das contas, da criança, para as ligações neuronais que vão sendo feitas, para que na vida adulta a criança consiga ser fim em si própria, no sentido de se autorregular, de se autoequilibrar.